4 horas e 12 minutos, foi anunciado na última semana o Programa de Ação na Segurança, um pacote ligado à segurança pública que, entre outros pontos, reduz o acesso de civis a armas de fogo. Algumas regras são extremamente rígidas e até não fazem sentido. A gente vai discutir esse assunto agora, daqui a pouco, inclusive é o tema da nossa entrevista, né? Mas antes, vamos conversar com a Yasmin Costa em Brasília, porque a oposição já está se movimentando para derrubar essas medidas no Congresso Nacional. Yasmin, quais são os argumentos dos deputados de oposição? Porque, de novo, eu estava fazendo menção aqui, o que a gente está vendo é o governo Lula querendo voltar atrás em todas as medidas do governo Bolsonaro. Isso traz insegurança jurídica, em que pesa as diferenças ideológicas, mas o país tem que estar um pouco acima dessas questões. Mas, enfim, a oposição já está se movimentando, né? Isso mesmo, Piotr. Inclusive, já protocolou um projeto de decreto legislativo para sustar esse decreto do presidente Lula. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Mais de 50 parlamentares assinaram esse projeto de decreto legislativo, que é de autoria do deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O que eles alegam? O que os parlamentares que assinaram esse projeto, eles alegam? Alegam justamente que esse decreto do Executivo Federal exorbita, ultrapassa os limites do poder regulamentar, que é sim uma prerrogativa do Executivo, mas editando uma medida como essa, eles estariam ferindo, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento. E na avaliação é preciso agir, é preciso que o Congresso Nacional dê uma resposta efetiva com relação a esse decreto que, como você disse, entre outras coisas, limita a quantidade de armas, munições vendidas para CACs, inclusive também, a questão de desmuniciar esses armamentos no deslocamento de casa para o estande de tiro, tudo isso está dentro desse decreto assinado pelo presidente da República, que, lembra, né, decreto tem força de lei, então é uma medida que passa a valer. E a gente conversou hoje cedo, eu entrei em contato hoje cedo, há pouco, melhor dizendo, com o deputado Paulo Bilinski, justamente, que é o autor dessa medida, que foi protocolada no último sábado aqui no Parlamento, e ele disse exatamente isso, que é uma questão de tentar voltar com a legislação anterior, tentar respeitar regras constitucionais e que o Poder Executivo efetivamente respeite o poder regulamentar que ele tem, sem exorbitar, sem ultrapassar qualquer tipo de limite. Piotr, a gente tem inclusive uma fala do deputado Paulo Bilinski explicando as justificativas para a apresentação desse projeto de decreto legislativo. Vamos ouvir. Ele arranca o porte de trânsito, ele diminui a quantidade de armas que o atirador pode possuir, ele cria exigências absurdas, proibindo a continuidade dos prazos legais para a documentação. Ele quebra com a classificação dos calibres, retornando o Brasil a uma situação ridícula que nós vivíamos durante o governo Dilma. Então, o que eu trago para vocês? Um projeto de decreto legislativo que visa mostrar para esse governo que não vamos aceitar essa imposição desarmamentista absurda, sem lastro na realidade. Piotr, por se tratar de um projeto de decreto legislativo, precisa passar pelaquela tramitação tradicional aqui dentro do Congresso Nacional, mas depois que o projeto é aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado, não precisa ir para a sanção presidencial. Ele é promulgado aqui dentro do próprio Congresso e agora começa efetivamente essa articulação dos parlamentares de oposição para fazer com que esse projeto ande. A gente segue acompanhando. Eu volto com você. Muito obrigado, Yasmin. Vamos lá, só tem um problema institucional aí, né? Além do retrocesso da lógica que se tinha antes de adicionar insegurança jurídica a um tema que já foi discutido, da forma de legislar com decreto, o que também não é recomendável dentro da democracia brasileira, um projeto de lei do Legislativo para assustar exatamente o efeito executivo tem que passar pela Câmara e pelo Senado. A Câmara já deu resposta muito rápida a 2 temas que a gente tratou recentemente, tanto o marco temporal, mas para assustar o decreto especialmente foi a questão do saneamento básico. Você se lembra da história, né? Veio um decreto do retrocesso de reabilitar empresas incompetentes para colocá-las novamente no jogo, ou seja, de participar. Nós temos metas universais para cumprir aqui em relação ao saneamento básico. Empresas historicamente incompetentes ganharam um prazo a mais nessa visão do governo. A Câmara foi lá e derrubou. Chegou no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segurou o assunto. Até que o governo reformulasse o decreto, ou seja, de novo manteve a lógica de decreto. E ainda assim a reformulação é bastante ruim.
ou seja, não respeita a lei de saneamento. Agora, especificamente nesse caso, tudo indica que na Câmara pode até avançar. Depende, obviamente, desse apoio que o governo está costurando, seja com liberação de emendas ou cargos na esplanada dos ministérios para alguns partidos, para ver se vai ter apoio maior na Câmara. Mas chega no Senado, o presidente do Senado não põe para votar, então, quer dizer, embora a iniciativa seja importante da Câmara dos Deputados, do ponto de vista institucional, é o que se tem que fazer, e, obviamente, vai passar pelo crivo dos parlamentares. E tomara eles votem com a consciência, votem com independência e não à base de emendas, como, por exemplo, votaram a reforma tributária e também a lei do CARF, que foi de forma simbólica, né? Mas tem um problema que chega no Senado e o presidente do Senado não põe para votar. Isso é danoso à lógica democrática de separação dos poderes. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse pacote, que tem também medidas extremamente polêmicas, né? Que pune de forma severa quem, por exemplo, em tese atentar contra autoridades do Supremo Tribunal Federal, da Presidência da República ou do Congresso Nacional. Vamos conversar agora com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente da Silva, que está conosco. Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Coronel Zé Vicente, na sua opinião, essa mudança no entendimento agora do governo em relação à questão das armas é boa ou não, levando-se em conta que nós já vínhamos com uma outra realidade? Olha, Piotr, tem muita restrição em relação ao que foi anunciado pelo governo nesse pacote para a segurança pública, que não tem como melhorar o partido do presidente, no momento em que ele passou pela presidência, quinto mandato, na verdade, e nada de útil, nada de resultado positivo aconteceu. Na questão das armas, eu tenho uma posição que é muito influenciada pelo meu passado, pela minha presença ainda, de certa forma, na área da segurança. Eu tive 30 anos na Polícia Militar. O que nós estamos observando, Piotr, algumas questões. O Brasil é um país muito violento. Apesar de uma pequena redução de 2,5% dos homicídios, ainda é um país extremamente violento. 76% das mortes que acontecem, mortes violentas no país, são feitas com arma de fogo. Essa é uma questão importante. A polícia está cada vez mais apreendendo armas que resultaram justamente da liberação de armas em grandes quantidades. A gente sabe que o crime organizado também já está se apoderando de algum desses estoques que foram facilitados às pessoas. Eu não sou a favor do desarmamento geral, mas é necessário ter controles. Eu não vejo por que alguém queira ter meia dúzia de armas e centenas de munições para ter em casa ou para supostamente praticar tiro. Tiro não é esporte para valer, ainda que seja modalidade olímpica. Eu vejo pelo aspecto da segurança, na minha visão, é necessário ter um pouco mais de contenção. Armas de calibre permitido, que antes não era, voltou a ser permitido no governo Bolsonaro, são armas extremamente poderosas quando a polícia enfrenta criminosos com esse tipo de armamento. Sim. Claro que os criminosos não compram lojas em armas em lojas. Eles simplesmente importam aí pelo contrabando das fronteiras. Mas a gente sabe que um contingente dessas armas compradas legalmente, elas se tornam ilegais quando são perdidas, roubadas, furtadas, etc. O controle chama-se de a lei do desarmamento. Na verdade, a lei era uma lei de controle. O desarmamento é tocado praticamente em 2, 3 artigos apenas dessa lei do tempo do Sarney. Mas onde há arma num país violento como o Brasil, é necessário ter controle, sim. Tá, Coronel, mas vamos abordar 2 pontos que me chamam a atenção. Primeiramente, o atual governo, até porque tem aquele episódio muito mal explicado por parte do governo, em que o ministro da Justiça vai a uma área extremamente perigosa no Rio de Janeiro, sem grande segurança, o que chama a atenção porque a polícia não consegue entrar daquela maneira. Mas o governo não passa uma ideia de que está preocupado com a arma do cidadão e não com a arma do crime organizado? Ele não deveria ter apresentado, primeiramente, ações e resultados práticos de combate a esse crime, este sim, que afronta o cidadão, afronta a cidadania, nos tira a liberdade das ruas, antes de, por exemplo, fazer uma regulação maior das pessoas que têm armas? Não seria essa a ordem, digamos, razoável para dizer que o governo está preocupado com a arma que está, digamos, na ilegalidade, na mão do crime? O governo está fazendo, naturalmente, a sua ação de marketing político.
Essas duas medidas, por exemplo, essas leis de proteção de meia dúzia de autoridades, quando devia ter uma lei para proteger as autoridades que estão mais perto da violência, que são os policiais, juízes e promotores, vai proteger meia dúzia de grandes autoridades. Não tem sentido, mas dá repercussão na mídia. Também esse controle exagerado, de certa forma, a respeito das armas, também dá à mídia que ele quer para dizer que está fazendo alguma coisa. É uma situação muito controversa a questão da posse de armas. Nós temos um pequeno contingente populacional que tem acesso, tem interesse em ter armas. Uma arma básica dessa custa 8, 10 mil reais e o cidadão brasileiro, mesmo de classe média, não tem interesse ou dinheiro para pagar esse tipo de armamento. É um não problema, de certa forma, Piotr. O que preocupa é que outras medidas aparecem, o governo vai anunciando, mas ele não mostra como vai executá-las, como vai viabilizá-las. Dou um exemplo do grande projeto que ele está demonstrando aí. Eu vou dar 2 exemplos. Ele está colocando R$1 bilhão para os estados, para, naturalmente, fomentar as ações para a segurança pública nos estados, que detêm o principal esforço, que são as polícias estaduais. Mas ele dá 42 milhões para São Paulo, que tem 42 milhões de habitantes, quase R$1 por habitante, e dá para o Amapá, que tem 630 mil habitantes, dá um pouquinho menos, 38 milhões. Na verdade, deu uma média de 35 milhões para cada estado, sendo que cada estado tem necessidades muito diferentes pela sua população. Claro. Então, não há critério nenhum nessa questão. Um outro aspecto que menciona dessas questões delirantes que o PT tem colocado ao longo das suas gestões é, por exemplo, o programa do Pronace, que foi lá do Tarso Genro, 2006, 2010, que não deu certo, mas foi ressuscitado recentemente, que tem um discurso bonito, segurança com cidadania. Mas eles prometem, por exemplo, segurança, prometem trabalho e educação para os egressos, aqueles presos que saem dos presídios. Como assim? Nem as pessoas honestas que trabalham normalmente têm acesso a trabalho, né, com muita gente desempregada, e educação, vão dar para os presos. Os presos precisam de assistência, sim, mas essas são coisas irreais. Só no estado de São Paulo saem 300 presos por dia, egressos do sistema prisional. No Brasil são mais de 1.000 por dia. Como vai fazer isso? Naturalmente, isso não é trabalhado, não é planejado, exemplificado. Nós tivemos, o governo teve um bom plano nacional para a segurança pública, estabelecendo um conjunto de importantes iniciativas, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Foi bem estruturado, bem coordenado, no tempo do Raul Jungmann. Sim. E, no entanto, ele foi simplesmente colocado debaixo do tapete. E não se fala mais nele praticamente. Tá, vamos lá para outra questão, mas eu só queria insistir. Há hoje iniciativas do governo para combater o crime organizado? Reduzir, por exemplo, a entrada de armas no país, essas armas ilegais e normalmente de grosso calibre, que enfrentam a polícia quase em patamar de igualdade, às vezes até superior, porque tem acesso a coisas que não precisam ser registradas, ou mesmo a entrada de drogas no país, que gera muito desse narcotráfico gigantesco, faz do país uma passagem para esse narcotráfico internacional. Há esse tipo de ação para dizer ao governo, estou fazendo a parte que me cabe como Estado antes de mexer na vida do cidadão? Isso não foi colocado como prioridade nesse pacote anunciado. E aí não é um problema? Evidentemente. Doutor, esse não é um problema? Gigantesco. Porque veja o seguinte, nós temos mais de 50 facções, já foi falado de 70 facções, entre 50 e 70, um mapeamento feito pela Polícia Federal. A droga, ela entra pela fronteira oeste, né, Bolívia, Peru, Colômbia, e invade o país e irriga o país, os grandes centros urbanos, e isso é feito naturalmente com estrutura, com fluxo de crime organizado. Depois, o fluxo financeiro, a arrecadação das vendas das drogas, também não é devidamente acompanhado. Nada disso foi colocado. A questão do crime organizado depende de uma grande coordenação nacional. Aí sim, o governo federal tem um papel importante, até porque ele tem a estrutura da Polícia Federal justamente para fazer esse trabalho. Sim. Existe um sistema de inteligência e segurança pública planejado já desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, que vai obter informações de todos os estados, só que isso precisa de uma coordenação para se verificar realmente como é a logística da entrada da droga, ou como você falou também, da entrada das armas. Nós temos pelo menos em torno de 10 mil fuzis de combate nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. É praticamente um exército que está armado dessas armas que vieram das fronteiras.
E de lá para cá nós não tivemos nenhuma ação efetiva no sentido de amplitude e contenção. O que nós temos hoje, essas armas, essas drogas invadem os grandes centros urbanos de norte a sul. A Amazônia tem um fluxo especial de drogas que vai até para liberar para subir para o Caribe. E o Brasil, além de ser um grande consumidor, deve consumir 50, 60 toneladas de drogas por ano e exportar outro tanto para outros países. É um tremendo negócio que até agora não foi devidamente afetado pelas nossas autoridades. E nesse pacote anunciado pelo governo, há muito discurso, muitos floreios, como sempre. O Partido dos Trabalhadores é bom de papo, bom de argumentação, mas de medidas práticas não foi anunciado nada praticamente que seja convincente. Nós precisamos muito do trabalho do governo federal para apoiar estados que vão mal. Aliás, diga-se de passagem, os estados que estão pior na segurança pública hoje, Piotr, são justamente os estados do Nordeste, que estão no comando político nacional hoje. Que tem exatamente partidos da esquerda, sobretudo do PT, no comando historicamente há muito tempo. Isso é um fato, é um dado, não dá para negar os fatos. Negar os fatos, aí a gente vai numa realidade paralela que não interessa a ninguém. Coronel, eu vou só voltar nesse ponto porque eu acho que chama muito a atenção. Se eu não tenho por parte do governo medidas muito claras, competentes, efetivas, de gente que sabe do que está falando, para combater o crime organizado, que é esse que assola, por exemplo, os morros do Rio de Janeiro, as periferias das grandes cidades brasileiras, que gera problemas, por exemplo, para a economia brasileira. Transportadoras todas falam, e eu não vou dizer assim, não falam claramente, mas quando você vai conversar com elas, elas têm um receio gigantesco de roubo de cargas. Isso é um problema imenso, inclusive com morte de motoristas e de condutores ali. Ou seja, se eu não tenho esse tipo de ação por parte do governo e ele está mais preocupado com essa arma do cidadão, que, de forma equivocada ou não, eu não vou julgar esse fato, eu deixo ao senhor, que é um especialista no assunto, houve uma ideia de que o sujeito passa a ter uma proteção. A gente vê vários vídeos da internet em que o sujeito consegue sacar a arma e se afasta de um possível assalto, ou pelo menos se safa naquele momento. Ele consegue se salvar naquele momento. Claro que isso precisa ser um pouco mais bem estudado, mas a gente vê esse tipo de coisa e isso acaba entrando na cabeça das pessoas. As pessoas têm essa ideia, isso foi muito claro. Agora, se eu não tenho isso, qual é a possibilidade de avançar isso daí? Porque o governo do PT pode, digamos, ser bom de fazer, nem sei se é tão bom não, tá? E nem sei se continua bom, se é que um dia foi, de fazer essa propaganda, só que hoje a realidade é muito mais clara. As pessoas estão preocupadas com o crime organizado que assola a vida delas. Se eu não tenho esse tipo de coisa, o senhor acha que vai adiante? O senhor fez menção a uma coisa muito importante. Nós tivemos recentemente o crime organizado aí, com um plano para matar um senador da República e um promotor que justamente persegue esses criminosos, ou seja, que usa a lei para perseguir esses criminosos, que é o promotor Gaqui aqui de São Paulo, que inclusive que é um inimigo hoje do PCC, do crime organizado. A gente não viu nesse projeto essa preocupação de proteger policiais, de proteger até os governadores de estado que estão na linha de frente, secretários de segurança pública. Quer dizer, o governo faz uma ideia de vou proteger autoridades que são o presidente da República, o vice, os presidentes das duas casas do Congresso e os ministros do Supremo Tribunal Federal. O problema está na ponta, não é? É essa ponta que enfrenta o crime organizado. O que nós observamos historicamente, Piotr, é que o PT não gosta da polícia, principalmente polícia militar. Assim que assumiu o cargo, o secretário nacional de Segurança Pública, junto ao ministro Flávio Dino, ele disse que segurança se faz com ação social de prevenção e repressão qualificada. Repressão qualificada, estamos falando de investigação e denúncia do Ministério Público. Ora, onde é que entram as polícias militares, que têm 80% dos contingentes policiais estaduais? Isso é um velhíssimo problema e nós percebemos claramente onde o governo foi do PT, o caso do Ceará, o caso da Bahia, ou os progressistas do Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, etc. A polícia sempre foi muito maltratada, foi muito mal apoiada e esses estados são recordistas de violência no país. E são esses mesmos que agora querem estabelecer as novas regras para a segurança pública no país. Claro que não vão conseguir, obviamente. O que é necessário, evidentemente, o governo federal tem um papel importantíssimo de coordenação geral. Você mencionou, nós estamos conversando aqui a respeito dessa questão do crime organizado. O combate ao crime organizado depende imensamente da articulação com os estados, com as fronteiras. Nas fronteiras tem a questão de envolver das Forças Armadas, a Receita Federal, um conluio, no bom sentido, de grandes
entidades nacionais, subnacionais, para fazer esse controle, essa coordenação. Mas não chega. É incrível que o governo, inclusive, estabeleceu uma prioridade para 163 cidades, que são aquelas que têm o maior volume de mortes violentas no país. Mas ele faz uma mistura com Jequié, que é a cidade mais violenta do país, segundo o último levantamento, e tem praticamente 90 mortes por 100 mil habitantes. Isso é guerra civil. Tá? Fica na Bahia, por sinal. Salvador tem 60 mortes por 100 mil habitantes. É a capital mais violenta do país. E, no entanto, ele mistura isso com Osasco, Guarulhos e São Paulo, está no pacote dessas cidades, que tem menos de 5 mortes por 100 mil habitantes. São Paulo é um sucesso em termos de contenção da violência no país. No entanto, há essa mistura, falta de critérios sobre o que fazer. Mas, para mostrar que alguma coisa tem que ser feita, fizeram os anúncios de praxe, de volume de dinheiro e de volume de cidades que serão atacadas, entre aspas, para fazer alguma coisa. Na verdade, o que nós percebemos, os anúncios são anúncios para dizer que alguma coisa está sendo feita ou será feito. Mas nós sabemos que vai terminar esse governo com os mesmos problemas de segurança pública que nós sempre temos. Coronel José Vicente, muitíssimo obrigado mais uma vez por se juntar a nós aqui na Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde, Piotr. Coronel José Vicente foi secretário de Segurança Pública e deixou muito claro aí, expôs que tecnicamente, ou seja, da lógica de pensar segurança pública com conhecimento de causa, o atual plano do governo peca do atual governo, do governo do PT, do presidente Lula, do ministro Flávio Dino de Justiça, peca em muito em enfrentar, sem contar que é difícil convencer hoje o cidadão desse país, e a maioria não votou no presidente Lula, porque se você somar, pegando só pelo resultado do TSE, os votos do presidente Lula, os votos do presidente Bolsonaro, bom, ali tem uma maioria, não tem? Mas se você pegar os votos do presidente Bolsonaro e todos que não votaram, seja por protesto, bom, não votaram também no vencedor. Então, a maioria do país, esse é o entendimento de política do dia a dia, né? A maioria tem restrições ao atual governo. E aí aquela história, se este governo só simplesmente, numa lógica revisionista do governo passado, quer mudar as regras aprovadas no governo passado, sem explicar que realmente vai ser melhor, e neste caso especificamente, pela história do PT, se não der um confronto muito claro ao crime organizado, como é que você convence alguém nesse país?